Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar de um assunto bem interessante, né? Que nós recebemos aqui no consultório sobre mutismo seletivo. O que vem a ser um motivo seletivo, né? Eu tenho vivência de alguns anos de consultório, né? Mais de uma década. E às vezes vem crianças aqui com mutismo seletivo, a mãe desesperada, muitas vezes questões escolares, em relação a esse transtorno. Hoje em dia ele é caracterizado no DSM-5 como um transtorno de ansiedade e ele... Como é que se apresenta o comportamento da criança quando chega aqui no consultório, né? A grande maioria falam, mas só falam em lugares específicos e com pessoas específicas. Por exemplo, quando eles chegam aqui, a grande maioria faz gesto, mas não é surdo nem mudo, quando querem alguma coisa, ou fala sussurrando no ouvido da mãe, ou mexendo com a cabeça para se comunicar não verbalmente com o responsável. O grande problema está também na questão da presença de não confiar nas pessoas fora do ciclo familiar. Então, essa criança tem prejuízo, né, na sua vida social, porque ela se afasta das pessoas. Muitas vezes tem uma comorbidade com a fobia social. Os critérios diagnósticos para o mutismo seletivo, eu vou pegar aqui minha colinha, tá, gente? Não fala em situação social específica, que haja expectativa que ele fale. Por exemplo, na escola. Então, muitas vezes eu sou chamada na escola para psicoeducar o professor e a equipe pedagógica sobre esse transtorno. Porque a criança dentro da escola tem uma demanda muito grande da interação e da fala, né? Então, o ato de falar, o professor pergunta, as crianças respondem. O ato de querer ir ao banheiro, querer comer alguma coisa, não se sentir bem e não falar, né? Às vezes tem interferência no desenvolvimento dessa criança, no desempenho escolar dessa criança. Imagina essa criança tendo que apresentar um trabalho na frente da turma. A relação com os amigos tem um prejuízo, né? A interação da troca com os amigos em relação a brincar, a fazer parte de algum grupo social dentro da escola. Essa criança, a grande maioria das vezes, chega na escola e não fala desde o primeiro dia, ou começa a falar e para de repente. Ele não fala, né, porque ele não conhece e não sente vontade de falar, gente. É uma questão de grande ansiedade, né? O medo de falar é muito grande, a angústia de falar é muito grande. Acarreta assim, sofrimento emocional para essa criança, tem grande prejuízo, como eu já falei, é autolimitante. Então, a terapia cognitivo-comportamental, nesse momento, faz toda a diferença, até para treinamento e de sensibilização. Eu tive 2 casos que eu tive que na escola, as crianças estavam em fase de alfabetização. Então, quando o professor ele tem por hábito tomar a leitura dos alunos para ver se a criança sabe ler, está aprendendo. E essas 2 crianças, elas em anos diferentes, claro, né, em épocas diferentes, o que eu combinei com a escola? A criança falava dentro de casa, tranquilamente,
e falava na casa dos avós tranquilamente. Ela ia a parquinho, não se comunicava, nenhuma das duas. Ia a shopping, quando tinha que falar alguma coisa, sussurrava no ouvido da mãe. Festa, ele não falava com ninguém. Ele brincava, mas muitas vezes evitava até brincar, porque o animador falava alguma coisa e ele não respondia, ficava mudo. Teve até um deles, né? Um caso que a criança, né? O animador da festa falou: qual é o seu nome? Ele ficou com o microfone na frente da criança, a criança não falava, chegou a fazer xixi na calça de ansiedade, aí o animador ficou todo sem jeito, aí disfarçou e depois foi falar com a mãe, pedir desculpa. Aí a mãe explicou que se tratava de um mutismo seletivo, que é um transtorno de ansiedade. Então, assim, para você ver o grau de prejuízo que essa criança tem. E aí eu tive, voltando lá na escola, nessas duas escolas que eram totalmente diferentes, eu psicoeduquei a equipe. Então, essa criança chegava, as pessoas davam um bom dia, mas ele não respondia, porque tem que ter o treinamento, as pessoas não vão parar de falar com ele porque ele não está falando. E aos poucos vai se desensibilizando. Quanto maior a criança, mais fácil a desensibilização, né? Nos ambientes sociais. E aí, com esse sofrimento agudo, eu pedi que a escola avaliasse ele de forma virtual. A mãe ligava o telefone, né? E aí tomava a leitura da criança, as mães, né? Tomava a leitura da criança e mandava por vídeos no WhatsApp ou em outros, no Zoom. E aí os professores tinham ciência que a criança estava lendo fluentemente. Então, escrevem, leem muito bem. Então, para você ver o prejuízo que traz. Não tem problema a grande maioria não tem problema de gagueira, né? Não tem esse comprometimento. A criança lê, escreve, fala, mas fala com determinadas pessoas. Então, eu estou aqui para psicoeducar vocês sobre o motivo seletivo. Alguma dúvida, pode deixar que eu respondo, pode mandar perguntas, ok? Então, é específico, sim, um transtorno fóbico ansioso da infância ou na adolescência, até porque às vezes essa criança vai até a adolescência com esse tipo de transtorno, ok? Então, há tratamento, há qualidade de vida, procurar pessoas da saúde mental como psiquiatra, neuropsiquiatra, psicólogo, que ajudem nesse desenvolvimento, né? Psicopedagogos, neuropsicopedagogos, até para a inclusão dentro da própria escola, e psicoeducar os amigos, né? Para que essa criança também não sofra bullying. E estamos torcendo aqui para psicoeducar o Brasil e que haja inclusão, ok? Um beijo. Até a próxima, pessoal.